Eu proclamo o Evangelho de Jesus Cristo debaixo do seguinte tema: o amor é a natureza da liberdade cristã. Ou seja, o amor rege, ou o amor dá limite à nossa liberdade. Para isso, meus irmãos, nós veremos 3 pontos. Primeiramente, liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne. Segundo, liberdade cristã não é liberdade para explorar meu próximo. E em terceiro lugar, liberdade cristã não é liberdade para ignorar a lei. Esses pontos que nós vamos ver esta noite. Então, podemos assim dizer que o que Paulo está dizendo é que o amor limita a nossa liberdade. Até onde vai a minha liberdade? Então, primeiro ponto. A liberdade cristã não é uma liberdade para satisfazer a carne. Veja aí o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Carne, que Paulo usa aqui na linguagem do apóstolo, não é aquilo que reveste o nosso esqueleto, tá, irmãos? Mas é a nossa natureza humana caída. É a natureza que nós herdamos de nossos pais e que eles também herdaram dos seus pais. É a natureza que foi distorcida pelo egocentrismo. Portanto, a natureza humana está inclinada ao pecado. E por causa disso, Paulo está dizendo que nós não devemos usar a nossa liberdade cristã para satisfazer, Paulo diz aqui, ou para dar ocasião à carne. Isso é interessante. A palavra que Paulo usa aqui, a palavra do grego que ele usa aqui, para a ocasião, era usada num contexto militar, referindo-se a um lugar da qual se lança uma ofensiva ou uma base de operações. Então, portanto, irmãos, entenda isso. Portanto, significa um lugar vantajoso. E assim uma oportunidade ou um pretexto. Paulo está dizendo exatamente isso. Não use a sua liberdade cristã como pretexto. Não use sua liberdade cristã como pretexto para uma autoindulgência. A liberdade cristã não é uma liberdade para pecar. É uma liberdade, irmãos, irrestrita, sem limite, mas para nos aproximar de Deus, com livre consciência. Como filhos de Deus. Não é uma liberdade irrestrita ou sem limite para mergulhar em nosso egoísmo. Não, como muitos acham. Uma tradução dinâmica desse versículo 13 é feita dessa maneira. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que a liberdade se torne uma desculpa para se deixarem dominar pelos desejos humanos. Na verdade, irmãos, uma licenciosidade desesfreada não é liberdade alguma. Na verdade, é outra forma terrível de servidão. Ou seja, é uma escravidão. É uma escravidão aos desejos da natureza caída. Jesus disse exatamente isso aos judeus. Ele disse: todos os que cometem pecado é escravo do pecado. João 8,34. E Paulo descreve em nossa condição antes da nossa convenção como sendo nós escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Na carta a Tito, capítulo 3, verso 3. Hoje, em nossa sociedade, temos muitos escravos desse tipo. Essas pessoas proclamam em alta voz a sua liberdade. Essas pessoas falam de amor livre. Elas falam de vida livre. Mas, na realidade, essas pessoas são escravas de suas próprias apetites sexuais, de suas próprias
seu próprio egoísmo. Elas são escravas de si, dos seus desejos, a quais essas pessoas deram rédea solta, simplesmente porque não conseguem controlar-se. E você vê isso desesperadamente acontecendo. Porém, liberdade cristã é muito diferente. Longe de sermos livres para satisfazer a carne ou as nossas paixões, o cristão crucificou sua carne. Ele crucificou sua carne, ele crucificou suas paixões, ele crucificou suas concupiscências. Versículo 24 desse texto. É só você ler. Paulo diz aí no versículo 24: pois nós temos crucificado a carne e as nossas paixões e concupiscência. Isto é, irmão, totalmente reivindicações de nossa natureza inferior. Quando nós crucificamos a nossa carne, não estamos permitindo que ela nos governe. Paulo aqui usa realmente uma imagem bem viva. Ele tem em mente Cristo, o Cristo crucificado. E assim Paulo diz que como Cristo nós também fomos pregados na cruz. E agora nós não procuramos mais viver no espírito da rebeldia, mas nós procuramos viver no domínio do Espírito Santo, recebendo assim a promessa de que jamais nós devemos satisfazer as concupiscências da carne, como ele diz no versículo 16. Pelo contrário, irmãos, o Espírito Santo que agora habita em nós vai produzir o seu fruto em nossas vidas. E isso vai culminar, como Paulo diz lá no versículo 23, para o domínio próprio. Um cristão, uma pessoa que está em Cristo, que é livre, é alguém que possui domínio próprio. Quem não possui isso, esse dom, é porque é escrava do seu egocentrismo, da sua natureza pecaminosa. Mas Paulo também diz, amados irmãos, que liberdade cristã não é liberdade para explorar o próximo. Ele termina o versículo 13 dizendo: antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Então, primeiramente, liberdade cristã não é satisfazer a minha própria vontade, mas é procurar agradar a Cristo. Liberdade cristã, em segundo ponto, é ser servo um dos outros pelo amor. A liberdade cristã, Paulo está aqui dizendo, não é uma liberdade para fazer a minha vontade. Não é a liberdade para fazer minha vontade, sem respeitar o bem-estar do meu próximo. Porque isso é a grande confusão, isso é anarquia. O cristão não se comporta dessa maneira. O cristão que é livre, ele não está livre para fazer a sua vontade sem respeitar o bem-estar do seu próximo. Nem tampouco fazer a minha vontade para satisfazer a minha carne. Nós somos livres em Cristo, ter liberdade, nós temos liberdade para nos aproximar de Deus sem medo. Isso sim. Não liberdade para explorar o próximo, sem amor. Na verdade, longe de ter liberdade, meus irmãos, para ignorar e negligenciar ou abusar do nosso próximo. Pelo contrário, nós aqui recebemos ordem para amá-lo e, através do amor, servir os nossos irmãos. Isso é liberdade cristã. Não podemos usá-la como se fosse uma coisa para servir a nós mesmos. Temos de respeitar as pessoas. Por isso que na igreja, o conceito de liberdade cristã na igreja é isso. É sempre respeitar o próximo, o ponto de vista do irmão. Não querer impor sua própria vontade na congregação, como muitas vezes querem, expor as suas próprias opiniões. Ou também não é simplesmente achar que por você ser livre, você na congregação tem que fazer tudo, sem levar em consideração a consciência do seu irmão. Não. Ser cristão, liberdade cristã, nós temos uma liberdade
para servir, mas ao mesmo tempo temos que respeitar como o nosso próximo como pessoas a quem servimos. E isso é através do amor. Pelo contrário, nós aqui temos nos tornado escravos uns dos outros. A palavra que Paulo usa aqui é dolo mesmo no grego, para dizer que nós somos, pelo contrário, ele disse, olha, vós sois escravos uns dos outros. O que o apóstolo está querendo dizer aqui é que a liberdade cristã não nos faz senhor das pessoas. Como se nós, na igreja, tivéssemos uma porção de escravo, sendo cada um pobre escravo. É isso que nós somos, como uma porção de senhores. Temos que tratar o próximo com honra. Está livre. Só quem é livre ama. Quem está preso ao egocentrismo não ama. Mas quem foi liberto em Cristo tem capacidade para amar. Cristo, o Espírito Santo, leva essa pessoa a ser humilde, a servir as pessoas, a tratar o próximo com honra. A buscar o bem dela. O cristão que está livre em Cristo vive sacrificando o seu bem pelo bem do outro. E não sacrificando o bem do outro pelo seu. A liberdade cristã é serviço, irmãos, não é egoísmo. Paulo diz isso aqui. É um paradoxo bem notável aqui. Pois, em determinado ponto de vista, a liberdade cristã é uma forma de escravidão. Não uma escravidão para com a nossa carne, mas para o nosso próximo. Entenda isso. Somos livres em nossos relacionamentos com Deus, mas nós somos escravos em nossos relacionamentos uns com os outros. E esse é o significado do amor. Esse é o significado do amor. Se nós amamos uns aos outros, servimos uns aos outros. E se servimos uns aos outros, Paulo diz aqui no versículo 15, olha, não mordemos nem devoremos uns aos outros, com palavra ou com atos maliciosos. Quem não é livre, vive assim, mordendo e devorando um ao outro. Morder e devorar são atos destrutivos, uma conduta mais apropriada para animais selvagens do que para irmãos em Cristo. Ao passo que o amor, irmãos, o amor é construtivo. Ele serve. O amor serve, não procura ser servido. Paulo prossegue mais adiante no versículo 2, descrevendo alguns sinais do amor. A saber, ele diz no versículo 22 que o amor, olha, o amor é longanimidade, o amor é benignidade, é bondade e fidelidade. O amor é paciente para com aqueles que nos irritam e nos provocam. Quem é escravo do egocentrismo não tem isso, não tem essa paciência. Ela diz assim, eu sou de Jesus, mas não piso no meu pé. Porque ela não tem esse fruto do Espírito. Ela ainda é escrava da sua própria carne. Ela está sempre propícia a satisfazer a si própria. O amor, porém, é paciente com aquele que nos provoca. O amor, irmãos, tem bons pensamentos. E o amor tem boa atitude para com o próximo. O amor é leal. O amor é digno de confiança, de fidelidade. O amor é confiável. Além disso, se nós amamos uns aos outros, levemos a cargas um dos outros. Ele diz isso no capítulo 6, versículo 2. Pois o amor nunca é cobiçoso, irmãos. O amor não é ganancioso. O amor é sempre expressivo. O amor nunca é possessivo. Na verdade, irmãos, amar uma pessoa não é possuí-la para si, como alguns acham. Mas amar alguém é servi-la para ela mesma. Quem ama é livre para servir. Está apto
a servir o próximo. Foi para isso que Cristo nos libertou, para amar, para servir, para ajudar. Paulo disse isso aqui. E em terceiro lugar, a liberdade cristã não é uma liberdade para ignorar a lei. Olha o versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, liberdade cristã, irmãos, não é para ignorar a lei. Devemos prestar muita atenção aqui, irmãos, ao que o apóstolo escreve. Ele não diz como alguns da nova moralidade costumam dizer, que se nós amamos uns aos outros, podemos ser impunemente transgressor da lei. No interesse dessas pessoas, o que vale é amar. Mas o amor é cumpridor da lei. Muitas pessoas, em nome do amor, transgridem a lei do Senhor. Por exemplo, muitas pessoas em nome do amor é capaz de cometer adultério e assegurar que isso não é pecado, porque se amam. É duas pessoas que se amam. Então, o amor é livre para transgredir a lei do Senhor? Não. Não é bem isso que Paulo diz. Pelo contrário, Paulo está dizendo que o amor é cumpridor da lei. É exatamente por eu amar a Deus e amar ao meu próximo que eu não vou defraudar o meu irmão. Então, meus irmãos, aqueles que amam estão agora cumprindo a lei. Por quê? Olha o que ele diz, porque toda a lei se resume neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então podemos resumir o seguinte: o que é cumprir a lei? É amar. Amar é cumprir a lei de Deus. E quem ama? Quem está em liberdade. Quem ama é quem está em liberdade. Quem está em Cristo. Quem está em Cristo tem verdadeiro amor. Ama. Então, meus irmãos, qual é o relacionamento do cristão com a lei? A chamada nova moralidade pergunta isso com urgência. Ele sempre faz essa pergunta. E porque realmente Paulo diz que o cristão, todos nós cristãos, fomos libertos da lei. E Paulo ainda diz no capítulo 1 no versículo 1 desse capítulo 5, de que nós não vivemos mais debaixo da lei. E que ele diz que nós não devemos nos submeter novamente ao jugo da escravidão, que é a lei. Porém, irmãos, devemos nos esforçar para captar o significado de tudo isso, dessa expressão. Essa liberdade cristã, que nos libertou da lei, a qual Paulo vai enfatizar muito nessa carta, porque essa carta é tida como a carta da liberdade, se trata aqui, especialmente de quê? Do nosso relacionamento com Deus. O que Paulo está querendo dizer é que nós não dependemos mais da lei para nos relacionar com Deus. Não estamos mais debaixo da lei para nos relacionarmos com Deus. Por exemplo, para obter a salvação e o perdão dos nossos pecados não está no cumprimento da lei, porque não conseguimos isso. Mas está no sacrifício de Cristo. Em nos colocarmos debaixo de Cristo, como vimos da pregação anterior, debaixo do jugo de Cristo. Não debaixo da servidão da lei. Significa que a nossa aceitação não depende mais da nossa obediência às exigências da lei, mas significa que agora a nossa aceitação depende da nossa fé em Cristo. Cristo assumiu a maldição da lei quando morreu. Então, certamente significa que nós agora estamos livres dessa exigência. Mas não estamos livres para ignorar e desobedecê-la. Pelo contrário, embora não possamos ser aceitos
por guardar a lei, mas depois que nós somos aceitos, nós continuamos a guardar a lei por causa do amor. Principalmente por causa do amor que temos para com Deus. Por gratidão. Ele nos deu o seu Espírito. Para que ele nos deu o Espírito Santo? Para nos capacitar a isto. A amar a ele e amar o próximo. No conceito do Novo Testamento, irmãos, embora a nossa justificação não dependa mais da lei, que isso é claro, e isso é o que essa carta quer dizer, porque toda a discussão dessa carta foi exatamente os judaizantes, quando ali quiseram convencer os irmãos da Galácia a circuncidar-se e a se submeter à lei. E Paulo contesta isso e diz, não há necessidade disso. Quem está em Cristo é livre. Mas logo alguém começou a interpretar, como assim? Estar em Cristo é viver de forma anarquista? Paulo diz, aí ele aqui vai explicar, não é isso. Estar em Cristo é liberdade para amar. No conceito do Novo Testamento, irmãos, nós não dependemos mais da lei para sermos justificados, mas sim do Cristo crucificado. Porém, a nossa santificação consiste no cumprimento da lei. E qual é o cumprimento da lei? Amor. Amor. Santificar-se é amar a Deus e ao próximo. Não é deixar ser levado por ódio, por ressentimentos do mal. Mas é amar por egocentrismo, egoísmo. Pois se nós amamos, Paulo deixa claro aqui, olha. Pois se nós amamos uns aos outros, como também a Deus, nós acabamos de obedecer à lei. Aí ele diz, pois toda a lei, podemos dizer, pelo menos a segunda parte da lei, que trata a segunda parte da lei que trata dos nossos deveres para com o nosso próximo, começando no 5º mandamento, honra pai, não matar, não roubar, não adulterar e não cobiçar. Pelo menos essa segunda parte da lei está cumprida onde? Jesus disse, Paulo disse aqui, como também Jesus ensina isso, em amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem assim vive é cumpridor da lei. Em amar o seu próximo como a si mesmo. Por que, irmãos, isso? Porque homicídio, adultério, roubo, cobiça, falso testemunho, tudo isso é quebra dessa lei do amor. Entenda isso. Tudo isso é quebra dessa lei do amor. Porque quem ama não pratica homicídio. Quem ama não adultera, não trai seu cônjuge. Quem ama não rouba, não cobiça. Quem ama não vive dando falso testemunho. Quem ama não vive falando mal do seu irmão. Mas procura ajudá-lo. Procura convencer. Como Paulo disse, se vocês estão se mordendo uns aos outros, é porque vocês não estão em liberdade. Vocês estão escravizados. Porque quem ama, quem está livre, quem tem liberdade, ama. Assim, meus irmãos, Paulo diz que quem ama cumpre a lei. Ele fala aí exatamente isso também com outras palavras lá no capítulo 6, versículo 2 dessa carta. Lá ele diz o seguinte: levai a carga uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Levai a carga uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Ou seja, aprenda a suportar uns aos outros. E assim você está cumprindo a lei de Cristo, em amor. Então, meus irmãos, concluindo, o nosso texto essa noite ele fala de uma maneira relevante para a situação que vivemos no mundo hoje. Mas como também na própria igreja do século XXI. Aquilo que se refere, por exemplo, à nova moralidade e à modernidade. O que vemos no mundo de hoje é rejeição da autoridade. Cada um quer ser livre para fazer o que bem quer e o que bem entende. Rejeição da autoridade. Qualquer ato de freio, alguém logo vai tratar hoje em dia como autoritarismo. Isso é sério no contexto do Brasil. E há até mesmo cristãos
às vezes deixando-se dominado por isso. Por exemplo, as Escrituras Sagradas dizem que nós devemos respeito às autoridades. Olha como isso é interessante. Devemos respeito às autoridades. Por quê? Todas elas são constituídas por Deus. Isso significa dizer que nós, como cristãos, somos livres para amar as autoridades. Até mesmo quando em algum momento elas exacerbarem algum abuso. É como um filho que deve amar os seus pais, mesmo quando em algum momento esse pai extrapolar um pouco. Ele humildemente deve dizer assim, não, mas é meu pai. É minha mãe. Quem ama não vive, irmãos, nessa rejeição da autoridade. Isso diz concernente, meus irmãos, aos nossos relacionamentos entre liberdade e licenciosidade, ou seja, entre a lei e o amor. É importante entender, quem ama, cumpre a lei. O apóstolo Paulo começa dizendo isso exatamente desde o início desse capítulo, quando ele diz que nós fomos chamados para a liberdade. Liberdade essa que é o quê? Paz com Deus. Consciência livre. Sem condenação. Livre da culpa. Porque agora nós vivemos livre. Há pessoas que são escravas disso, da sua consciência. Mas o cristão, ele é livre da culpa. Por quê? Porque ele, através da fé em Cristo, ou do Cristo crucificado, ele tem certeza do perdão dos seus pecados. Ele tem a paga. Ele sabe que é um pecador, mas ao mesmo tempo ele não vive com o peso da consciência, porque em Cristo ele tem perdão, ele tem liberdade. É a primeira coisa que nós devemos entender. Ele tem paz com Deus, e isso é por meio da fé em Cristo. O cristão, ele possui dentro dele uma alegria inefável. Ele possui dentro dele a alegria do perdão. O cristão possui dentro dele a alegria da aceitação diante de Deus. O cristão possui a alegria da filiação. Paulo até aqui fala sobre isso. O cristão que é livre em Cristo, ele possui a experiência da misericórdia sem mérito. Como Paulo, nessa mesma carta, diz que Cristo nos libertou dos rudimentos da lei. E Paulo prossegue descrevendo que essa liberdade dos sistemas de mérito se expressa em nosso dever para conosco, para com o nosso próximo e para com Deus. Não é uma liberdade para satisfazer a carne, mas era uma liberdade para controlar a carne. Não é uma liberdade para explorar o próximo, como vimos aqui, tá? Mas é uma liberdade para servi-lo. Não é uma liberdade, meus irmãos, para ignorar a lei, mas é uma liberdade para cumpri-la em amor. Todos os que foram realmente libertos por Cristo expressam a sua liberdade dessas três maneiras. Primeiro, no domínio próprio. Segundo, no serviço ao próximo e no amor. E em terceiro, na obediência à lei do seu Deus, por meio de gratidão. Essa é a liberdade, irmãos, com a qual Cristo nos libertou. Versículo 1. E o versículo 13, aqui como nós lemos, e para a qual nós fomos chamados. Porém, se assim é, devemos permanecer firmes nessa liberdade. Devemos ser, meus irmãos, como um bom jogador que corre dentro das quatro linhas do campo. Quem assim procede é servo de Cristo. Quem assim procede ama Cristo. Quem assim procede tem liberdade em Cristo. Amém. Porém, meus irmãos, para essa liberdade termos chegado a nós, um preço foi pago. E esse preço foi a própria vida do Filho de Deus. Nós vamos cantar essa canção, Alto Preço, não estamos com a cópia porque nós não temos, mas aqui já cantamos há bastante tempo, eu acredito que os irmãos não esqueceram.
Alto Preço, de Asaf Borba. Então nós não temos ela aqui, mas eu vou iniciar e eu creio que os irmãos vão poder cantar. Porque falamos essa noite sobre sermos livres. E para sermos livres, para amar, porque só ama quem é livre. Quem é egocêntrico, quem é escravo das suas próprias concupiscências, quem é egocêntrico não tem amor. Quem foi livre do egocentrismo ama. E a liberdade verdadeira só está em Cristo. E para essa liberdade chegar a nós, um preço foi pago. Então vamos louvar. Sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Esse louvor só faz sentido para quem é livre. Esse louvor só faz sentido cantar para quem é irmão, para quem encontrou Cristo. Quem não encontrou Cristo, cantar isso é bate de uma hipocrisia. Porém, se você é livre, você pode cantar, abrir sua boca. Então vamos cantar mais uma vez, já ensaiei. Sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, um alto preço foi pago pela nossa liberdade. Se hoje podemos proclamar em alta voz que somos livres para amar, é porque Tu nos amaste primeiro. Estando nós escravos, sendo por natureza inimigos do Senhor, Tu nos amaste, nos conquistaste com um ato de amor, com um gesto escandaloso de amor, quando ofereceste Teu Filho, Teu único Filho, para na cruz morrer em nosso lugar. Esta foi a maior prova de amor já vista em todo o mundo. E assim,
Por meio desse ato de amor, tu nos chamaste à liberdade, a seguir Cristo, teu Filho. E hoje aqui, ó Deus, nós ouvimos esse chamado e aqui estamos para atender o chamado de teu Filho Jesus. E assim descobrimos pela tua palavra que quem segue Cristo ama. Quem segue a Cristo serve, não é servido. Quem serve a Cristo é um diácono. Quem serve a Cristo, quem está livre em Cristo, está servindo ao grande diácono que se ofereceu. E assim também nós somos chamados, Senhor, a edificarmos uns aos outros em amor, a ajudar uns aos outros, a orar uns pelos outros, não devorarmos uns aos outros, não maldizermos uns aos outros, não maltratarmos uns aos outros, não falarmos mal uns dos outros, mas amar. Amar sem restrições. Somos livres para amar, pois só ama quem é livre. Quem é egocêntrico não ama, porque primeiramente vem ele. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. E o próximo sempre está por último. Porém, Deus, tu nos chama em teu Filho Jesus para cumprir a lei do amor. Então nos ajude em nossas fraquezas. Ajuda, Senhor, em nossa falta de amor ao próximo. Ajuda, ó Deus, em nossas limitações. Porque muitas vezes, ó Pai, somos dominados por fraquezas. Muitas vezes ficamos irritados com coisas e ferimos as pessoas que amamos. Muitas vezes ferimos com palavras e machucamos pessoas. Mas aqui temos, Senhor, uma instrução que liberdade não é para dar ocasião à carne, mas é para amar, é para servir uns aos outros, é para ser um cumpridor da lei, porque foi assim que tu fizeste ao povo. Tu deste tua lei a Israel depois que o libertaste. Assim também. Tu nos libertaste e agora, estando nós livres, Senhor, libertos por Ti, sendo sido libertos pelo Senhor, estando agora livre em Ti, podemos amar o nosso irmão, nosso próximo, nosso vizinho, nosso cônjuge, nossos filhos, pai, amigos. Podemos amar uns aos outros com um verdadeiro amor de Cristo em nossos corações. Então, assim, Espírito Santo, a nossa oração nessa noite é que o Senhor possa trabalhar o amor em nós, o amor cristão, o amor de Cristo, para que assim venhamos viver uma vida com gratidão, com alegria, com satisfação. Pai bondoso e querido, faz isso. Ajuda-nos. Cada um de nós aqui, ensina-nos a amar como convém. Ensina-nos também a perdoar a quem nos ofende, porque assim vivendo, estamos agradando ao Senhor, executando a Tua vontade, porque esse é o nosso chamado. Livres em Cristo para Te servir, para servir uns aos outros. Então, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor possa estar nos ajudando durante essa semana, venhamos colocar isso em prática. Fomos livres para negar a nós mesmos, fomos livres para amar, fomos livres para cumprir a lei. Este é o ensino cristão. Nos fortalece nesse ensino cada dia mais. É assim que oramos em nome de Cristo. Amém.